Então, assim, cara, o torcedor do Vasco é que fez esse time chegar até aqui. Porque oscilou demais, cara, ao longo da temporada. Quando a gente achou que tinha achado uma defesa, ó, o sistema defensivo tá sólido. Daqui a pouco começou tudo a ruir. Mas por que tudo começou a ruir? A troca de treinador, de sistema. Qual é o sistema do Vasco em jogo? Não, hoje o sistema é o 4-3-3, mas Não, a numeração. É bicuda do zagueiro pro Ignaldo correr atrás da bola. Não, e desse tamanho e a bola aqui em cima. Eu prefiro o Ignaldo jogando de ponta. Acho que os melhores jogos dele foi jogando aberto. Sim, e quem joga por dentro? De 10? Não, de 9. Cara, hoje de 9 não é o tem. Raniel, cara. Mas o Raniel tá suspenso 2 jogos. Tudo e aí? bem, eu concordo. Você tem que botar alguém pra jogar de 9, entendeu? Mas se um Raniel, a bola bate e volta. Eu sei. Bate e volta. Aí é aquela história, ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. E aí o Vasco passou na temporada, fazendo um raio-x da temporada, de que quem estava no banco era melhor quem estava em campo. O tempo todo. Fala assim, pô, o Gabriel Dias acertou a lateral, dentro das suas limitações. Aí ele sofreu um problema no joelho, uma tendinite que é grave, tá fora da temporada. Aí contratou o Matheus Ribeiro. Eu sempre confundo o nome desse menino. É o Fagner da Shopee. Aí contratou. Aí tu fala assim, porra, não deu. Bom é o Léo Matos. Aí tem o Everton antes ainda. A gente tinha o Everton, É que eu até esqueci do Everton. Aí você bota o Léo Matos. Pô, Léo Matos não dá. Bom é o Matheus Ribeiro. Aí tu bota o Matheus. Pô, bom é o Léo Matos. É sempre o do banco é o melhor, mas nenhum deles vai. No final, o melhor é o Figueiredo agora. Melhor é o Figueiredo. Cara, então assim, você vai falar, caramba, o que tá acontecendo com o Vasco? Cara, é lamentável chegar na última rodada, precisando desse jogo ainda. Não vou nem falar de STJD, que acho que isso aí é uma outra discussão que a gente vai ter. Daqui a pouco. Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, eu não conto com essa pontuação. Essa pontuação para mim é um plus. Vasco terminou, empatou, ganhou, classificou, ganhou mais 2 pontos no tribunal. Sim, aí subiu em terceiro, segundo, que não vai mudar absolutamente nada. A brincadeira é ficar entre os 4. Mas assim, o meu ponto é, por que chegou nesse final, no último jogo? Já podia ter subido há muito mais tempo. Mas vamos lá. O Vasco, quando o Zé Ricardo sai, chega a proposta da Coreia. Japão. Do Shimizu Suning, eu acho que é esse o nome do time lá. O Vasco estava 14 jogos invicto, ele começa com 4 empates consecutivos. Sim. E aí emenda uma sequência de... O Vasco chegou a 14 jogos, mas o Zé Ricardo ficou 12. Ele emendou 8 vitórias consecutivas. Chegou isso tudo, 8 vitórias consecutivas? Não tem empate junto, empate, não? Depois foi... Se eu não me engano, acho que foi só... Dá uma pesquisada. Não, eu acho que tem um empate no meio. Ele fica 12 jogos sem perder. Foram 14 sem perder. Não, com ele 12. Porque aí depois o Emílio assume contra o Náutico e contra o Cruzeiro. São 2 vitórias. O Vasco chega a ficar 14. Dá uma olhadinha nos jogos. Não, então, mas 4... Eu vejo aqui pra você, assim, 4 jogos sem... 8 jogos sem vencendo direto. Sem perder foram 14. Não, agora, perfeito. Foram 8 vitórias eu vou ver aqui. Eu já não lembro. Mas, na minha opinião, eu queria te ouvir, a vaca começa a ir pro breja com a chegada do Maurício Souza. Que foi outro grande erro. Porque assim, o Maurício Souza, um cara muito competente e tal, não vou discutir isso, mas qual é a história dele no profissional? Não tem como. Vamos lá, o Zé Ricardo começa com 3 empates, aí vence a Ponte. Foram 4, não? Foi 3. Tá. Aí ele vence a Ponte e empata com o Tombense. Aí os 5 primeiros jogos. Depois ele vence CSA, vence o Bahia, empata com o Guarani, porque eu tô falando que não faz 8 direto. Foram 14 sem perder, isso. Com certeza. Aí o Brusque ele vence e empata com o Grêmio, né? Aí ele sai. É depois do jogo do Grêmio que ele sai. Aí Náutico e Cruzeiro já são o Emílio. Só que aí você tá contando 14, você tá contando jogos que vêm do estadual. Não, 14 é o Vasco, com o Zé Ricardo e Emílio. Emílio e Maurício, que o Maurício assume contra o Londrina. Ele ganhou Londrina e ganhou o Operário em casa. Sim. Aí são 14 jogos sem perder. Sim. Aí ele toma a primeira derrota com o Novo Horizontino. O Vasco ficou 14 jogos sem perder. Sim, aí com 3 treinadores, entendeu? Foram 10 com o Zé, 2 com o Emílio, 2 com... Aliás, 2 com o Maurício. Que é um erro. E a gente que tá em São Januário lá, todos... Eu nos últimos jogos agora não tenho ido, mas eu sempre fui a todos os jogos do Vasco. Pra mim, a gente via como a atmosfera de São Januário era pesadíssima, eu xingava o Zé Ricardo mesmo o Vasco ganhando. Mas o Zé Ricardo tinha achado um jeito de jogar. Era o quê? Os 2 maiores ladrões de bola do Vasco depois do Yuri era Peck e Figueiredo. Era um time que a primeira função dele era destruir e tentava chegar numa jogada ou outra. Tanto que quando ganhava era 1-0, era o Zé Binário. Sim, 1-0, sim. 1-0.
ou 0x0, 1x1, eram os resultados do Vasco. O Maurício vem numa de querer fazer o time jogar, ele desandou o que o Zé tinha conseguido e nem conseguiu fazer o time jogar. Tanto que o Nenê, numa coletiva que ele dá, salvo engano, acho que tava, porque o Nenê a coletiva sempre cheia. Sim. Ele fala, poxa, eu acho que ali não foi nem essa de tentar jogar, acho que o time ele baixou a competitividade, que era o principal trunfo do time naquele momento. E aí começa a me irritar, ô Fabinho, foi que eu vi uma coletiva do Quinteiro, que numa pergunta ele falou, vocês não estão preocupados não, o Vasco ainda tá ficando no G4 muito em função do tropeço dos outros. Tô zero preocupado. E eu lembro que na coletiva, com Conceição, eu cheguei no Conceição e falei, Conceição, seu companheiro de zaga na coletiva anterior falou que tá zero preocupado com a situação do Vasco no campeonato. E a gente tá vendo que o Vasco tá nessa situação aí. Explica pra gente por que tá acontecendo. Não, veja bem. Então, assim, na minha visão, já tá se avizinhando de que vai dar merda há muito tempo. Mas ele se garantiu em casa. Se você reparar, o time do Vasco se garantia jogando em casa. Ah, a gente perde fora, mas a gente vai ganhar aqui dentro. Mas como é que foi a tabela do retorno? Não, então. Você pega a tabela toda, o Vasco empatou 6 jogos, ganhou 10 e perdeu 1. Exato. Né? Não. É isso mesmo. Não, são 10 vitórias, 16, 17... Não, São o Vasco 18 jogou... jogos. 11 Não, são vitórias, 19. 6 empates e 1 derrota. Não, são 19 jogos em casa. Já deu 19? Já deu, foi a derrota. Então são 12 vitórias, 6 empates e 1 derrota. É isso aí. Então, assim, só que tem empate que é inaceitável. O Vila Nova é inaceitável, a Chapecoense é inaceitável. Só aí 4 pontos. O Ituano escapou de perder aqui em São Januário, que é o jogo que o Raniel faz que o ele gol no empata, finalzinho. que ele empata também. Então, assim, tem pontos que são inaceitáveis. Cara, só pro Vila Nova isso eu não me conformo. Acho que deixou 5 pontos no caminho. Que inclusive perde com o Maurício lá. Quando joga contra o Vila lá fora, o jogo né? que ele cai e bota o Zé Gabriel no lugar do Yuri. Exatamente. E assim, aí tem um agravante. O Vila Nova tinha conquistado uma vitória nos 19 primeiros jogos. Quer dizer, primeiro turno inteiro. Aí ele vai, pega o Vasco e ganha. 1-0. Já viu a campanha do Vila Nova no retorno? Já. Salvo engano, é o vice-líder. Mas eu vou te apontar um negócio que essa Série B ela foi muito enganosa. Exemplo. Até porque os times foram muito bem em casa, né? Não, mas qual é o grande problema? Exemplo, quando a gente perde pro Vila Nova, perdeu pro Vila Nova. Vila Nova que tá no G4 do retorno. O Ituano, quando a gente empata em casa, o Ituano ou tava na zona de rebaixamento ou era o primeiro time fora. Como é que empata com o Ituano em casa? E deu no que deu o Ituano. Assim como quando a gente perde pro Novo Horizontino lá, que é aquela primeira vez que bota Nenê e Palácio junto, o Novo Horizontino tava próximo ali do G4. Então, perdeu pra um time de cima, valeu a experiência de não dar pra jogar Nenê e Palácio. Então esse campeonato, você foi perdendo alguns jogos, ou empatando, você pegava alguém, entre aspas, da parte baixa da tabela, que não era, de certa forma, um time que ia brigar parte baixa, depois ele subiu. E uma coisa que tá claro na minha cabeça, Zé, Fábio, do 5º colocado pro Lanterna, tem quase diferença nenhuma, tecnicamente. Por isso que eu falo que se tivesse um time melhor, tinha tirado o Vasco do G4. Então eu acho que é um campeonato muito igual. Você ganhar do nivelado Lanterna por baixo, ou ganhar do Sport, do Ituano hoje que é o 5º, não tem muita diferença. Tanto que o Lanterna ganha do cara que tá no G4 e vice-versa. A Ponte não ganhou do Londrina no campo do Londrina, quando o Londrina podia até ameaçar o Vasco. Jogo do Ribamar. Jogo do Ribamar. Então, assim, por isso que eu digo, se tivesse um time R$2 melhor do que o Vasco já tinha saído do G4, porque o Vasco fez uma força. Se o Vasco conseguiu ser derrotado 8 partidas consecutivas, bastava um desses jogos, o Brusque. Venceu o Brusque, pronto. O Vasco estava na Série A hoje. Não dependia do jogo do Ituano, do julgamento, vai todo mundo pro inferno, já tô na Série A. Mas não, ele conseguiu a façanha de perder 8 jogos seguidos. Mas aí, conversando com pessoas de lá, dentro do Vasco, não com jogadores, do staff, os caras estão se garantindo que em casa vão fazer o papel deles. Nem sempre fizeram. Tá aí a prova contra o Sampaio Corrêa, vergonha que foi o jogo. O Vasco não perdia em casa, mas se você olhar a quantidade de empate é muito também. A metade das vitórias o Vasco tem empate, era 1/3. 18 jogos, 12 vitórias, 6 empates. A média era 2 vitórias, empate, 2 vitórias, empate. Mas aí você fazendo a média de 7 pontos de 9 disputados, não tá ruim. Se você pontuar mesmo dentro de casa. Só que o Vasco não pontuava fora. Esse que é o problema. Aí a pontuação fora de 3 jogos, se você fizer uma média de 4 pontos, tá ótimo. Só que o Vasco não fez isso. O Vasco conseguiu perder 8 em sequência. Então tá pagando um preço hoje. Dá para subir? Dá. O Vasco começa o jogo classificado. O Vasco tem a vitória a seu favor. Agora, esse time tem um grave problema que não vai ser resolvido, que é o fator emocional. Toma um gol,
todo mundo morre em campo. Não tem poder de reação. Essa história do que o Vasco é o time da virada, esse time não é o time da virada. Ah, virou contra o Operário. Porra, sabe-se Deus como. Do irresponsável do jogador do Operário que vai querer dar uma caneta no último lance do jogo e aí a bola pune. É o Arnaldo, né? Que Arnaldo, jogou no Botafogo. A bola pune. Claro, foi fazer graça.